Caríssimos, acabei de fazer a minha primeira live e eu descobri depois que para fazer lives, né, a câmera do celular precisa estar em pé e não na horizontal, né? Agradecer o pessoal que fez aí o curso de psicologia, esse que eu estou chamando de primeiro módulo, né? Aí agora eu estou fazendo a segunda experiência. Eu sou uma anta tecnológica, né? Para mim é mais fácil ler a Suma Teológica do que apertar um botão. Então vou falar um pouquinho aqui nessa segunda live para vocês sobre a virtude cardeal da prudência, mas uma palhinha muito breve, tá? As pessoas hoje comentam muito sobre a prudência, né? Relativamente à crise mundial que nos assola a todos, e muitas delas, ou a maioria absoluta, jamais parou para estudar o que seja essa virtude cardeal. E essas pessoas têm por hábito confundir a virtude cardeal da prudência, ou melhor, reduzi-la a uma das suas 8 partes integrantes, segundo Santo Tomás de Aquino. Para vocês terem uma ideia da complexidade do tema, isso vai ser objeto mais aprofundado do segundo módulo do curso de psicologia. Eu já toquei neste assunto no primeira parte do curso Tomás de Aquino, psicólogo medieval para todos os tempos, mas a ideia é agora analisar o que seja o amor humano e mostrar como, sem as virtudes cardeais, é difícil a pessoa chegar àqueles graus mais elevados de amor. O amor como ato livre da vontade na direção benevolente do outro. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, a maioria das pessoas hoje confunde prudência com cautela interesseira, com precaução. Seria aquela espera para ver, observando as oportunidades, o melhor momento de agir. E isso não tem absolutamente nada a ver com a virtude da prudência. Então ela tem 8 partes integrantes, ou integrais, como as chama Santo Tomás de Aquino, 5 partes subjetivas, que são as espécies de prudência, 3 funções, 4 tipos, e 3 partes potenciais, que são aquelas virtudes que auxiliam a prudência. Então, isso para não falarmos dos 7 vícios contrários à prudência. 2 deles evidentíssimos, né, que são a imprudência e a negligência, e 5 deles muito sutis e insidiosos, porque alguns se parecem com partes integrantes da prudência. Então, a prudência é um edifício muito complexo. Entre essas partes, eu vou falar muito brevemente, porque é um teste. Essa aqui é uma live, viu, gente? É uma tentativa de fazer algo no Instagram. Vou fazer 55 anos daqui a 2 semanas, então eu já sou meio tiozão do Zap, né? Para mim é difícil usar essas tecnologias. Então são 8 partes integrantes da virtude da prudência. A primeira, Santo Tomás nos diz que é a memória, a boa memória. A memória aqui é sinônimo de fidelidade ao ser. A que ser? Ao ser do passado. Então, a boa memória é a fidelidade àquilo que se passou. Quantas neuroses não se desenvolvem justamente porque as pessoas contam para si mesmas histórias a respeito de sua própria trajetória que não correspondem à realidade dos fatos tais como passaram, tanto na realidade como exterior, como na realidade interior, como eles foram valorados. Então, a primeira parte integrante é a memória. Então, é esse resgate do passado com a maior fidelidade possível, sem o que é impossível alguém ser prudente, porque, sendo a prudência a reta razão no agir, é necessário, e sendo um hábito operativo bom, a prudência é um hábito, não é um ato isolado. Um ato isolado não faz uma pessoa ser prudente, né? Como também não a faz ser justa, etc. Então a prudência é um hábito. Esses 8 pilares são aquelas realidades sem as quais
ninguém pode ser dito prudente. Na ausência de uma delas, todo o edifício se desfaz na base. Então, a boa memória é esse resgate do passado e, na verdade, Santo Tomás nos lembra que a memória é um sentido interno, né, um dos 4 sentidos internos da alma, mas já na atualização, né, na sua atualização, já há uma refluência da razão, então já há uma certa, um espelho da razão natural que reflui sobre a memória e nos ajuda a lembrar de conceitos. Como é que uma pessoa que lembra mal das coisas vai poder ser prudente aqui e agora? Segundo Santo Tomás de Aquino, isso é absolutamente impossível. Ela precisa lembrar das experiências adquiridas, lembrar dos princípios que as iluminam, que as conformam, etc., e saber aplicá-las aqui e agora. Então, uma pessoa de má memória não pode ser prudente. E muitas vezes a má memória, segundo Santo Tomás, é culpável, porque as pessoas estão desatentas, elas não prestam atenção nem aos seus atos interiores, nem às outras pessoas, nem ao mundo externo. Portanto, quem ama pouco lembra mal. Então, uma das maneiras de melhorar a qualidade da memória é amar mais, né? O amor é aquela realidade que nos potencializa em todos os sentidos, em todas as instâncias. Então, a boa memória é a primeira parte integrante da virtude cardeal da prudência. A segunda é o que Santo Tomás chama de inteligência. Mas não é a inteligência enquanto potência para os inteligíveis. Ele está aqui a se referir aos princípios, é a inteligência dos princípios. É aquilo que nos faz ter certo faro para perceber a verdade. Então, há 2 grandes princípios, 2 grandes grupos de princípios. Os princípios da razão prática. Então, neste caso, há um hábito natural, que é inato, que está conosco desde que nascemos. Santo Tomás, seguindo nisto de perto Aristóteles, chama-o de sindérese, que é o hábito natural inato dos primeiros princípios da razão prática, né? Que nos fazem chegar à seguinte conclusão quando se atualizam na nossa alma: eu não quero que façam comigo, né, aquilo, não vou fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, a sindérese, ela é inapagável. Diferentemente da consciência, que pode ser deformada, ela pode ser viciada, cauterizada, etc. Mas a sindérese é inapagável. Nós temos uma evidência. Santo Tomás, se visse aquele canal da NET, que acho que é o canal 139, ID, né, fala de crimes hediondos, etc. Se ele olhasse para alguns psicopatas que mentem perante a autoridade policial, mentem perante o juiz, mentem para familiares das suas vítimas, etc., ele talvez dissesse: eis aí um sinal de que a sindérese é inapagável. No fundo, por baixo daquela consciência deformada do psicopata, né, e aqui não estou, porque não é o propósito dessa live, a avaliar quais podem ser as fontes de uma psicopatia, né? Fontes psicológicas ou fontes orgânicas. O que importa é lembrar que muitos mentem mesmo. Por quê? Tem um instinto de autopreservação conservado. Até o momento, no caso de alguns que são condenados à morte em alguns estados americanos, até o momento em que morrem, né? Eles mentem para cometer os crimes, mentem para continuar cometendo, enfim. A sindérese é esse faro de autopreservação que é inato. Então, quando se diz aqui que a inteligência é um dos pilares, uma das 8 partes integrantes da prudência, é a inteligência dos princípios. No caso, princípios da razão prática, sindérese. E no outro caso, princípios da razão especulativa, ou seja, o princípio da não contradição, A é A e não é B, né? Bom, se eu sou eu e não sou nenhum de vocês que me veem agora, isso significa que eu me identifico antes de tudo comigo mesmo e me distingo de todos vós sob vários aspectos. E idêntico é aquilo que é idêntico a si mesmo e distinto de tudo o mais. Então,
para não perdermos o fio da meada, para vocês verem o tamanho do problema. E às vezes nós temos que ouvir aí nas redes sociais, né, porque assumimos esta ou aquela postura, não, isso não é prudente. Tudo bem, a gente ouve, faz ouvidos moucos, sobretudo quando vê que quem critica são pessoas, coitadinhas, né, tem uma formação, eu já não digo filosófica ruim, né, é uma formação de linguagem básica que elas não dominam, não conseguem completar uma frase com sujeito, verbo e predicado e acham que conhecem o tamanho deste problema, que é o problema da prudência enquanto principal virtude cardeal e primeira das virtudes morais. Então, primeiro pilar da prudência, a primeira parte integrante ou integral é a memória, a boa memória, né, alimentada pelo amor. Segunda, a inteligência dos princípios. Eu estou vendo, tem gente ali, né? A terceira, Santo Tomás nos diz que é a docilidade. O homem teimoso jamais poderá ser prudente. Na verdade, a teimosia, essa obstinação de uma mente que se coloca em contrário às evidências, ela muitas vezes é uma manifestação do vício da vaidade, que por sua vez procede da soberba, diretamente, uma espécie de linha direta com o quinto dos infernos. Então, aqui docilidade é a verdade. Só o homem dócil aos dados que são apresentados pelo mundo externo pode ser dito prudente. Porque se ele criar esse hábito de receber os dados externos com frieza, analisá-los à luz de certos princípios que possam ser aplicados em circunstâncias diversas, né, ele tenderá à prudência. Então, estamos aqui na terceira parte integrante da prudência. A quarta, é a razão. Né? E razão aqui é algo distinto de inteligência. Né? Tanto da inteligência enquanto potência para os inteligíveis, potência imaterial. Né? Quando eu conheço algo, o que acontece é um trânsito da potência ao ato. É um trânsito de uma possibilidade de conhecimento a um conhecimento atual, né? E em nós é um acidente. Ninguém pode dizer, não, eu sou a inteligência. Não, conheço isso, conheço aquilo, desconheço aquilo outro e não sei mais o que. Então, a razão é o modo propriamente humano de chegar à verdade. É o modo próprio de a inteligência humana operar. Então, ali antes era a inteligência enquanto faro dos princípios. Né? Aqui é a razão enquanto essa capacidade de, pontuando premissas, concatenando-as, chegar à verdade, que para nós é algo muitas vezes dificultoso. Né? Nós não chegamos à verdade, sobretudo as verdades mais abstratas, numa espécie de flash intuitivo. Então, quem raciocina mal não pode ser prudente, até porque a prudência é a reta razão no agir. Né? Ou seja, se alguém entra na sua casa para estuprar a sua esposa, né, e você pode evitar aquilo, tem condições de fazê-lo, não fazê-lo seria imprudente. Então, por aí já se vê que prudência não é propriamente cautela interesseira. Às vezes a prudência nos faz agir muito rápido. A quinta parte integrante, Santo Tomás chama de sagacidade, que é um discernimento, um faro rápido das excepcionalidades. O homem sagaz é aquele que, sem muitos dados, ele recebe poucos dados e consegue concluir rápido, e bem, e acertadamente. Por isso dizia lá o professor Jean Lawande, que é um professor que se aposentou da Faculdade de Pedagogia da USP, ele traduziu alguns trechos de obra de Santo Tomás, por isso ele nos dizia que a prudência é a virtude da escolha certa, né, do aqui e do agora. Ninguém é prudente para ficar ali no banheiro, sentado no vaso sanitário, pensando no que vai fazer. É prudente para agir aqui e agora. É a virtude da ação, não é a virtude da mera contemplação. Então, o homem sagaz, ele tem essa rapidez de raciocínio, essa capacidade de juntar dados muito rapidamente, e o ato máximo dessa sagacidade, Santo Tomás o chama de solertia, que é um termo latino, né, que se perdeu em português. Em português existe ainda, né, mas está em estado de dicionário, né, a palavra solerte,
quase ninguém usa, sobretudo no Brasil. Agir solertemente é agir correta e rapidamente, nesse sentido. Então, a solércia é, digamos assim, a manifestação, a epifania maior da sagacidade. A sexta parte integrante da virtude cardeal da prudência é a circunspecção. É essa capacidade de dar um passo atrás, às vezes, sobretudo quando a situação é complexa, né? Botar um freio nos pensamentos do coração, e nas emoções, e também nos pensamentos propriamente ditos, para poder analisar a situação. O homem circunspecto é aquilo que Santo Antônio de Lisboa chamava de o homem discreto. É aquele que põe um freio em todas as suas potências para deixar com que a luz da realidade, e sobretudo a luz de Deus, mas também a da realidade que nós contemplamos aqui com os olhos da carne, para que ela adentre, né, sem que nós nos precipitemos a ela. Então, assim, até vale dizer que a precipitação é uma das 3 manifestações daquele vício mais evidentemente contrário à prudência, que é a imprudência, que tem 3 filhas diletas, né? Então, para não perdermos o fio da meada, você vê, já estamos no na sexta parte integrante. Isso aqui é só uma live, né? Cada uma dessas partes dá um curso inteiro. A penúltima é a providência, ou seja, provider, ver com antecedência e prover os meios para que a ação chegue a bom fim. Então, o homem providente, aquele que não é imprevidente, é aquele que contempla bem os meios, ele já tem uma noção do caminho, ele já tem o fim posto. Eu preciso chegar ali, estou aqui no Rio, preciso escalar a Pedra da Gávea, né? Mas por onde eu vou? Né? E o que eu vou precisar de provimentos? Então, o homem providente é aquele que avalia bem os meios para que o caminho a ser percorrido o seja da melhor maneira possível. Né? E por fim, para vocês terem uma ideia, né, como a pobre prudência foi reduzida pelo espírito moderno e pós-moderno a 1/8 de suas partes integrantes, vem a precaução ou cautela, né? Ou seja, aquilo que as pessoas, em sua imensa maioria hoje chamam de prudência, é só 1/8 das suas partes integrais, que é a cautela. Ou seja, o homem precavido é aquele que, tendo já observado algo externo, né, ele tem que agir aqui e agora. A prudência é a virtude do aqui e do agora, para ser exercida aqui e agora, e não, né, para ficarmos imaginando, vou fumar aqui um charuto. Eu posso até pensar sobre a prudência, mas eu preciso pô-la em prática. Meu filho está se afogando, eu vou ligar para o meu personal trainer e dizer, não, vem cá, qual é o alongamento que eu faço para entrar na água para salvar o meu filho? O mesmo vale, por exemplo, para este vírus que assola o mundo e deixa as pessoas todas em casa com medo de saírem, né? O grande infectologista francês Didier Raoult, especializado no tema, ele lembrou outro dia, eu vi uma matéria excepcional, um homem prudente. A clínica médica tem uma primazia, porque a clínica médica é aqui e agora. Eu não posso esperar por protocolos oficiais, muitos deles hoje sabemos grandemente infectados por ideologia, para resolver a vida de alguém que está morrendo aqui agora. Então, a prudência ela se aprende. Há pessoas que têm predisposições à prudência muito mais claras, por razões que não cabe aqui esmiuçar numa breve live, mas nós aprendemos a prudência para agirmos da melhor maneira em cada circunstância. Por aí, nós vamos vendo que, como dizia o grande psicólogo, filósofo tomista Josef Pieper, um dos grandes do século XX, as virtudes cardeais, elas são aquela grande bússola do caráter, né? Quando a pessoa desenvolve na alma, deixa criarem raízes na sua alma as virtudes cardeais,
significa que ela começa a ter um vetor de equilíbrio, né? Ou seja, ela consegue lidar com as adversidades da vida. A vida é uma sucessão de naufrágios, né? A nossa vida, nós ficamos doentes, envelhecemos, perdemos entes queridos, somos traídos, nossos projetos às vezes não dão certo, ou em grande parte das vezes. Eu costumo dizer, falo com a Nina Rocha, que é minha parceira aqui nesses cursos de psicologia, que eu só confio nos náufragos. Eu só confio em quem já se ferrou na vida, né? Aquele homem do super sucesso está fora do meu horizonte, né? Do meu particular. Eu tenho uma desconfiança com relação a ele, né? Porque quem enxerga, digamos assim, os seus tropeços existenciais é não só uma pessoa que tende a um equilíbrio maior, como uma pessoa mais confiável, né? E uma das bases, digamos assim, um dos pavimentos do desespero contemporâneo é essa promessa louca de felicidade absoluta aqui e agora, né? Este mundo aqui não é para que sejamos perfeitamente felizes. Nós vamos nos fuder, literalmente, em várias vezes da vida, né? Nós vamos ser traídos, vamos trair. Quem de nós aqui, que está aqui nessa live, é capaz de dizer, nunca traía um amigo, com uma palavra, com um pensamento? Isso para não pensarmos nas traições piores, né? Então, assim, trazer a prudência para dentro, né? Para a raiz da alma, né? A alma humana, né? A alma nós somos entes compostos de matéria e forma, né? O corpo é a matéria, a alma é a forma substancial. Só que no caso humano, esta alma não tem só as potências sensitivas, né? A alma humana está na interseção entre o material e o imaterial. Não é à toa que numa questão disputada, Santo Tomás nos diz que o homem, quando conhece algo, de alguma maneira acontece o seguinte milagre: o ínfimo do Supremo toca o Supremo do ínfimo. Ou seja, nós somos o Supremo das coisas ínfimas, das merdas, né? Então, quando nós conhecemos este nadinha que nós somos, né? Vamos nos gabar de que somos o Supremo das coisas ínfimas. Mas o ínfimo do Supremo, que é Deus, de alguma maneira nos toca. Então, ao conhecermos a verdade, manifesta-se em nós a semelhança que nós temos para com Deus. Então, meus caros, a outra live ficou meio, né, de lado. Essa é a segunda que eu estou fazendo aqui no total improviso. Escolhi aqui um bate-papo rápido, depois eu vou anunciar, eu vou tentar começar a fazer isso. Vou pegar alguém que queira estar comigo numa live para bater um papo, aí eu vou poder beber minha cachaçinha. Aqui nesse improviso de hoje não deu, mas o propósito era só estimular o contato com vocês. O mundo está aí nesse estado de pandemônio, o medo predomina, e o medo aqui, podemos podemos mencionar o que Santo Tomás diz do medo como uma das paixões do apetite concupiscível, né? Timor est de futuro malo. O medo é de um mal futuro. Ora, esse mal futuro pode ser real ou ilusório, pode ser próximo ou distante. De qualquer maneira, o medo é uma antecipação psíquica do mal que eu já contemplo no meu horizonte. Só que este medo, ele pode chegar ao ponto de nos paralisar nas nossas potências, né? E ter coragem não é jamais ter medo, é superar o medo por amor ao bem. Isso é ter coragem. Platão, quando nos diz, a certa altura da sua república, que a polis saudável tem 3 virtudes na sua base, né? Que são sofia, sabedoria, sofrosine, moderação. Os latinos traduziram por temperança, e Andreia, né? Coragem. Coragem, minha gente, coragem. Todos nós vamos um dia ser... Aliás, como diz Machado de Assis, o nosso escritor maior, numa das suas obras, né? Nós seremos pontuais na sepultura, né? Todos nós,
né? A vida é um trânsito de pó a pó, como dizia o grande Vieira, nosso escritor, o imperador da língua, do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Ora, as coisas não são o que são só, elas são o que foram e o que hão de ser, né? Então, quem foi pó e há de ser pó, é pó agora. Então, sejamos um pó corajoso, né? Um pó que anda pelas ruas, né? Não é que ande sem medo nenhum ou de maneira imprudente, né? Mas que ande sem exageros nos seus medos, né? Uma doença não pode nos fazer não amar. Eu ouvi no Dia das Mães, né? A minha mãezinha estava em casa ouvindo o rádio. Eu acordei para lhe dar os parabéns, ela está lá conosco. E eu ouvi o cara da rádio dizendo a seguinte frase: ame a sua mãe, não vá visitá-la. Deu-me ganas de quebrar a merda do rádio, né? Ame a sua mãe, não vá visitá-la, por amor, né? É prudente, prudente uma ova. Dá vontade, meu filho, o que é a prudência? Explique aí o que é a prudência, não sabe, né? Prudência não é cautelazinha, não, né? É melhor correr riscos e viver como uma pessoa humana na sua integridade do que viver como um rato, né? Com medos. Os medos podem ser, e muitas vezes são, defesas psíquicas, mas quantas vezes eles são uma face horrorosa de possibilidades, né, para os homens, para todos nós, né? Eu tenho muito mais medo dos covardes do que dos corajosos, né? Porque o homem que não é corajoso, um homem que é tímido no sentido metafísico do termo, timidez é uma palavra que vem do latim timor. Segundo Santo Tomás, o tímido é aquele que habitualmente tem medo de se expor. Então, quem tem habitualmente medo de se expor, tudo bem, não se exponha. Mas também não vá para as redes sociais falar bobagem, não queira ocupar um espaço que não lhe é devido, né? Que é o melhor a fazer, por prudência. O homem prudente se cala diante daquele que sabe mais. E hoje nós perdemos esta hierarquia. Infelizmente, essas sociedades atuais, pós-cristãs, na sua formalidade. Deus é o grande fora da lei nos estados laicistas contemporâneos, netos da Revolução Francesa. É óbvio que para sociedades que perderam a transcendência do seu horizonte, nada mais congruente do que viver numa dolorosa imanência. Quem não tem o transcendente desespera-se, né? E aqui o desespero é uma das paixões, segundo Santo Tomás de Aquino, do apetite irascível. A nossa vida de emoções, as nossas emoções, a nossa vida psíquica, ela tem dois pilares. Um é no apetite concupiscível, que é na primeira paixão do apetite concupiscível, chamada amor, que é o apetite do bem. O outro é na primeira paixão do apetite irascível, ou seja, na esperança, que é a busca de um bem árduo de adquirir. Então, o que eu espero não é o que está à mão. Eu não espero pegar este charuto aqui, acender, eu vou lá e faço. Eu espero um dia entender Aristóteles, Platão, vou ter que estudar anos. Então, a esperança é de um bem árduo, né? Que está no meu horizonte de possibilidades. Então, ninguém vive humanamente sem amor e sem esperança, que são os dois grandes pilares da nossa vida afetiva, né, e da nossa vida psíquica, naquilo que ainda diz respeito ao próprio corpo, porque são paixões. Paixão aqui é um movimento do apetite sensitivo, né? Alguns traduziram modernamente esse termo escolástico, passio, por emoções. É uma tradução razoável, porque na verdade só pega da paixão a sua expressão externa, né? Por exemplo, no caso da tristeza, o choro, né? Uma das manifestações físicas da tristeza muitas vezes é o choro, embora muitas vezes as pessoas tristes não chorem, ou vão chorar só depois de muito tempo. Então, meus caros, essa live aqui, né? A outra foi uma estreia de cabeça para baixo, porque a câmera estava de cabeça para baixo. Essa aqui agora, tentei botar aqui o tripé com o meu celular em pé. Espero que façamos isso mais vezes. Vou chamar aí alguém para bater papo comigo, né? Ou um estudioso de escolástica, um psicólogo, né? E vamos começar a fazer isso com maior
frequência. E com relação ao pessoal que fez o curso de psicologia, reitero o que foi dito na live anterior. Em julho nós teremos o segundo módulo desse curso de psicologia, Tomás de Aquino, psicólogo medieval para todos os tempos. O foco vai ser o amor, né? E o amor não é um sentimentozinho, né? O amor não é uma mera emoção, né? Há no amor um aspecto inteligível. E Santo Tomás tem isso em vista quando diz na Suma Teológica que a felicidade é um ato da inteligência, né? Então, só os entes dotados de inteligência são capazes de amar. Então, quanto mais nós degradamos a nossa inteligência, mais decresce a nossa capacidade de amar. Então, neste horizonte de considerações, por isso Santo Tomás ele é chamado de a sua teologia e a sua filosofia foram chamadas de realismo moderado, né? Ele tem a virtude do centro, né? E ele considera com toda a razão que é impossível amar desinteligentemente, né? É óbvio que nós podemos ter paixões, nutrir paixões avassaladoras por um projeto de vida, por uma pessoa, etc. Porém, né, no amor, o que importa, segundo esta linha de pensamento, é a inteligência estar no centro contemplativo. E isto não acontece senão quando nós vamos purgando, né, nos limpando das nossas más inclinações, dos nossos maus hábitos, né? O vício é um hábito contrário à natureza humana, todo e qualquer vício é imprudente, diz Santo Tomás a certa altura da Suma contra os Gentios, né? Qualquer pecado é imprudente. E o vício, que é um pecado habitual, ele também é uma das manifestações da imprudência. Então, nós, como criaturas dotadas de inteligência, temos o dever moral de não sermos negligentes com relação àquilo que podemos e devemos saber para vivermos melhor. Eu sei que dizer isso numa sociedade do ai ai ai, do ui ui ui, na sociedade em que as pessoas cada vez mais tornam-se suscetíveis, são susceptíveis de ódios tremendos por causa de um like no Facebook. Puta que pariu, né? As pessoas nutrem ódios porque uma não comentou, né, em algo que ela acha importantíssimo. Cada vez mais trata-se de sociedades vencidas pela inércia hedonística, uma espécie de inércia hedonística que é horrorosa, Então, ir a Santo Tomás, né, e Santo Tomás não é um bloco de concreto a ser atirado na cabeça das pessoas, né? Ele é o Doctor Communis da igreja, de fato. Ir a ele é sempre beber da fonte mais pura em teologia e em filosofia, mas é também ir aos outros. Depois que nós vamos a Santo Tomás e aprendemos as formalidades superiores da sua teologia e da sua filosofia, nós melhoramos a nossa qualidade de vida, a nossa capacidade de reação aos estímulos externos, né? Nós temos anticorpos para não nos tornarmos vítimas dos chamados 7 pecados capitais, né? Os quais têm a soberba no seu cume, né? Há uma hierarquia entre eles. Então, o tomismo ele tem a seiva, como diz o Octávio Derice, um autor que eu acabo de editar no Brasil. Procurem aí os interessados, as edições CI, o livro Filosofia Moderna e Filosofia Tomista. A certa altura, o Derice ele foi o criador da Universidade Católica Argentina, é uma espécie de padre Leonel Franca argentino, porém com um foco mais tomista e uma combatividade mais própria da escola tomista. Esse grande autor diz que o tomismo tem a seiva perene do ser. Santo Tomás é o filósofo do ser, é o teólogo do próprio ser subsistente. Então, ir a ele, seja você juiz de direito, advogado, psicólogo, professor de filosofia, ou uma simples pessoa que quer melhorar a qualidade de suas relações
né, para com as demais, ou então alguém que vai a um terapeuta, não interessa. Beber desta fonte nos melhora. E eu termino essa live aqui com duas considerações de Santo Tomás. O excesso do dado sensível externo destrói o sentido. Por exemplo, um excesso de luz, se nós olharmos algo excessivamente luminoso, podemos queimar a nossa córnea, podemos ficar cego. O excesso de calor nos queima. O excesso de barulho, além de nos enlouquecer, né, ele afeta os nossos tímpanos. Então, o excesso do sensível prejudica o sentido, macula o sentido. O excesso do inteligível não apenas não machuca a inteligência, como a melhora tremendamente. Então, quanto mais nos tornarmos capazes de contemplar os entes mais nobres nesta escala com que deparamos na vida, melhor será a qualidade do nosso viver, né? Eu estou vendo aí que há pessoas comentando, né? Eu sou meio cegueta, né? Eu estou a uma distância da câmera. Espero que vocês não estejam, digamos assim, com insultos exagerados, né? Embora eu também aceite os insultos, eu cheguei a uma fase da vida, estou prestes a fazer 5.5, já tive bastantes reveses na minha vida, dou graças a Deus por todos eles. Sou uma espécie de profissional do fracasso, o que me dá uma liberdade interior tremenda. Então, se você quer fazer muito sucesso, né, ser o bam, os cursos do tal do Sidney Silveira não são indicados, porque eles vão apontar juntamente com Santo Tomás para a necessidade de entendermos os nossos tropeços, e o grande sucesso da vida é alcançar a virtude moral da humildade, é estarmos próximos do humus da terra, termos essa umidade do amor. O amor é úmido, o ódio é árido. Então, amar é, de alguma maneira, trazer para dentro do coração essa umidade quente, né? Eu moro aqui, eu sou um carioca praticante. Aqui a minha cidade, ela faz calor e é muito úmida. E eu aprendi a contemplar a natureza, e contemplando-a, aqui realmente ela é pletórica para quem ama o Rio e é daqui, conhece os seus lugares especiais, né? Há sempre um convite para acender o olhar para a beleza. Nós somos entes formados, orientados para a beleza, para a percepção inteligente da beleza. Então, meus caros, espero que essa live aí tenha, né, seja de proveito e que seja o primeiro bate-papo de alguns que nós vamos fazer por aqui. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, e pensem no que diz São Bernardo de Claraval no livrinho que eu fiz editar aqui no Brasil pela coleção Escolástica, dos graus da humildade e da soberba. A soberba digamos assim, é um comentário à regra de São Bento, ela é o primeiro grau da escala, a soberba não, a humildade é o primeiro degrau da escala mística do amor. Acabe o mundo, mas não acabe o nosso amor. Aquele abraço, um beijo no coração de vocês, viu?